Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre Lula e sua aparente insatisfação com o sucesso do novo Auxílio Brasil, o maior programa de distribuição de renda da nossa história, depois, é claro, do auxílio emergencial. Bom, quando nós falamos em distribuição ou transferência de renda, em renda básica, em renda mínima ou até em imposto de renda negativo, nós estamos falando de pagamentos regulares feitos pelo Estado à sua população vulnerável, a fim de garantir a todos condições básicas para uma sobrevivência digna. Essa é uma bandeira defendida há décadas por pensadores liberais, com destaque para o economista americano e prêmio Nobel Milton Friedman, da Escola de Chicago, a mesma alma mater do ministro Paulo Guedes. Segundo esses acadêmicos, a garantia de uma renda básica contribui com o bem-estar geral, não atrapalha o funcionamento regular dos mercados, diminui a burocracia estatal com programas de assistência social e ainda preserva a liberdade das pessoas de realizar trocas voluntárias, comprando, contratando ou até poupando seu dinheiro como bem entenderem. Apesar de ser uma ideia de origem liberal, endossada por economistas americanos, aqui no Brasil essa pauta da renda básica foi completamente apropriada pela esquerda, tanto no discurso quanto na prática. Uma vez no poder, as lideranças petistas unificaram aí uma série de benefícios sociais criados pela gestão anterior, rebatizaram o programa e surfaram a onda do famoso Bolsa Família por mais de uma década. Mas essa mesma esquerda demonizava os seus adversários políticos com a narrativa mentirosa de que governos de direita iriam acabar com o programa. Na prática, o que se verificou foi o exato oposto. Já no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019, os beneficiários do Bolsa Família receberam uma parcela extra em dezembro, uma espécie de 13º. Milhões de famílias receberam, em média, R$ 191 a mais, um fato inédito que sequer constava nas propostas de campanha do Partido dos Trabalhadores. Em 2020, primeiro ano da pandemia, governo e Congresso destinaram mais de 320 bilhões de reais para o pagamento do auxílio emergencial, o equivalente a uma década de Bolsa Família em alguns meses. Segundo análises da FGV, com base em pesquisas do IBGE, esse programa de distribuição de renda reduziu a extrema pobreza no Brasil ao menor patamar da história, 3,3%. No ano seguinte, em 2021, veio a conta do Fique em Casa, a economia a gente vê depois. Embora o país até estivesse gerando riqueza e empregos, a onda global de inflação penalizava os mais pobres. Como reação a isso, o governo criou o Auxílio Brasil. O novo programa elevou o benefício médio de R$ 191 para R$ 409, mais que o dobro. Além disso, 3.500.000 famílias a mais já estavam sendo beneficiadas. E agora, em 2022, esse valor se mostrou insuficiente. A guerra entre Rússia e Ucrânia fez disparar o preço dos combustíveis e da comida. Segundo a FAO, entidade da ONU ligada à agricultura e alimentação, o mundo passa pela maior alta de preços da sua história. Em resposta a esse cenário, o governo pediu autorização ao Congresso para disponibilizar mais de 41 bilhões de reais que serão revertidos principalmente em benefícios sociais. A partir de agora, e pelo menos até dezembro, o Auxílio Brasil será de R$ 600, mais que o triplo do antigo Bolsa Família. E a boa notícia é que as primeiras parcelas já começaram a ser pagas, assim como o Vale Gás de R$ 110 e o auxílio caminhoneiro de R$ 1.000. Com o preço dos alimentos lá nas alturas, penalizando a população mais pobre, é natural que o governo buscasse uma solução urgente. Mas parece que Lula, o candidato dos banqueiros bilionários e dos advogados milionários, não gostou muito de ver o sucesso desse novo programa de transferência de renda e chegou até a reclamar para uma plateia de grandes empresários lá na Fiesp. Vamos concorrer a uma eleição vendo um dos adversários, para não citar nomes, fazendo a maior distribuição de dinheiro que uma campanha política já viu desde o fim do Império. Não se tem conhecimento, não se tem precedente na história do Brasil, sabe, de alguém que, faltando 57 dias para as eleições, resolva fazer uma distribuição de 50 e poucos bilhões de reais em benefício que só dura até dezembro. Quem diria, hein? O Lula choramingando para as elites porque o povo vai ter acesso a um pouco mais de dinheiro nesse momento de crise mundial. Como diria o Chico Buarque, eleitor ilustre do PT, quem te viu, quem te vê, Lula. Chega a ser ridículo ver um político que se gabava de ter colocado os pobres no orçamento federal criticando programas de transferência de renda que beneficiam justamente
os mais pobres. Mas esse é o Lula de 2022, o candidato das elites, o candidato do sistema. Um candidato que tem medo de sair às ruas e ser hostilizado, mas se sente à vontade e bem recebido entre grandes empresários e banqueiros. Um candidato que faz comícios para os trabalhadores usando aí relógio de quase R$100 mil e que faz festa particular regada a vinhos de R$5 mil a garrafa. Quem te viu, quem te vê. E além de toda essa contradição e hipocrisia, para variar, Lula desinforma quando fala do assunto. Por isso, vamos restabelecer a verdade dos fatos. Não é o Bolsonaro que está distribuindo dinheiro, é o Estado brasileiro, por iniciativa da Presidência da República e mediante aprovação expressa do Congresso Nacional, por meio de uma emenda à Constituição que reconheceu uma situação de emergência na nossa economia em face dos efeitos da pandemia e da guerra que causaram uma inflação mundial no preço dos alimentos e combustíveis. Tanto que, em novembro de 2021, toda a bancada do PT votou a favor da criação do novo Auxílio Brasil. E depois, em julho desse ano, agora em 2022, todos os deputados petistas votaram a favor da PEC dos benefícios, que aumentou o valor do auxílio, aumentou o valor do Vale Gás e criou uma ajuda para os caminhoneiros. São esses os bilhões de reais aos quais o Lula se referiu com tanto desdém. Ou seja, nosso ex-condenado por corrupção está atacando uma medida que foi aprovada pelos parlamentares do PT de forma unânime. Haja hipocrisia. Como nós vimos no bloco anterior, o Lula se reuniu com a elite do empresariado e reclamou que o governo está fazendo, aspas, a maior distribuição de dinheiro desde o Império. Só faltou o Lula mencionar que todos os deputados do PT aprovaram a criação e a complementação desses auxílios. Mas, enfim, depois de omitir que seu próprio partido aprovou no Congresso toda essa distribuição de dinheiro, o Lula ainda questionou o caráter e o discernimento da população mais pobre. Reparem nesse trecho da fala do ex-condenado por corrupção que parece julgar os outros pela sua própria régua. E me preocupa porque quando terminar esses benefícios depois de 3 meses, há de se perguntar se o povo aceitará pacificamente a retirada de um benefício que ele está recebendo por conta das eleições. Mentira. Essa não é uma medida eleitoreira, é uma medida necessária. Tanto a base do governo no parlamento quanto a oposição, incluindo o Partido dos Trabalhadores, aprovaram esses benefícios adicionais propostos pelo presidente Bolsonaro, reconhecendo uma situação de urgência e emergência. Como nós já vimos, segundo a FAO, entidade ligada à ONU, nós estamos atravessando a maior inflação de alimentos da história da humanidade. Aqui no Brasil, por exemplo, a carne bovina mais que dobrou de preço e os grãos nunca custaram tão caro. E assim como o auxílio emergencial, esses benefícios adicionais têm prazo para acabar, porque eles se destinam a remediar uma situação pontual e transitória. A julgar pelos últimos números da deflação no país, parece que a inflação encerrará o ano sob controle, graças a Deus. Agora, é ultrajante assistir a um ex-presidente da República, como Lula, insinuar que os pobres do Brasil podem não aceitar pacificamente o fim de benefícios complementares e temporários. Até porque isso já ocorreu recentemente com o fim do auxílio emergencial e não houve problema nenhum. A impressão que passa é que essa retórica do Lula é incendiária, preconceituosa e inaceitável. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.